Galera, já tem aproximadamente 5 a 6 meses que o Delta Force Mobile foi lançado. Aqui na minha conta eu já tô com quase 500 horas de gameplay e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as melhores configurações atualizadas aqui dentro do jogo, porque desde lá para cá o Delta Force Mobile adicionou novas configurações e tem muita coisa que eu aprendi aqui durante essas quase 500 horas de gameplay. Muitas configurações que eu achava que eram boas no começo do jogo passaram a ser ruins e tem configurações que eram ruins no começo do jogo que passaram a ser boas, dando muita vantagem aqui na gameplay. Então antes de você entrar aí no seu jogo, assista esse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova que vai realmente agregar aí para sua gameplay. Então sem mais enrolação, já se inscreve no canal, bora pro vídeo. Vindo aqui nas opções, galera, para quem ainda não sabe, nessa season eles colocaram uma nova opção aqui para você estar trocando de servidor. Na versão Garena a gente só tem 2 servidores disponíveis, que seria o da Ásia e do Oriente Médio, e são 2 servidores que você vai ter que jogar com mais de 200 de ping, então de forma alguma eu recomendaria vocês trocarem de servidor. Continuem aqui no Américas, mas avisando vocês, né, porque se caso algum dia o Delta Force adicionar mais servidores aqui, você já sabe aonde mudar. Vindo aqui na primeira aba do básico, essas são as configurações atuais que eu tô usando aqui, passando rapidamente aqui para você que de repente só quer copiar, ver aqui o que há de melhor, e para você que quer entender um pouquinho mais, eu vou dar ênfase aqui no principal. Uma coisa que eu acho que ajuda bastante para quem aí tem dificuldade em visualizar o inimigo, por conta das armas estarem tremendo e você por acaso achar que isso aí é o recoil da arma, pode ser que essa opção aqui chamada adaptação automática de ampliação de luneta seja uma configuração interessante para você deixar ela desativada. Se você ligar essa opção, todas as vezes que você mirar, o teu boneco ele vai ampliar o zoom, fazendo com que você enxergue o seu inimigo de uma maneira mais aproximada. Tem pessoas que jogam em celulares muito pequenos e se você for uma dessas pessoas, eu recomendo você deixar ligado, porque se você desligar, pode ser que fique muito longe e mais te atrapalhe do que realmente te ajuda. Agora, se você joga em tablet ou em algum celular que tem uma tela boa e grande, você pode deixar desligado, porque essa configuração aqui ela vai te dar uma percepção de que o recoil da arma está menor do que realmente é, porque às vezes acaba tremendo muito de maneira desnecessária e isso pode te atrapalhar. E depois que você desligar essa configuração, você também pode fazer uma combinação aqui nas suas classes, vindo aqui na parte de calibração, onde fica a mira, você pode estar utilizando essa config aqui de calibração para diminuir ainda mais um pouco do recoil visual que a sua arma pode ter, fazendo com que você enxergue a sua mira totalmente clean, sem nada para te atrapalhar, deixando total foco em cima do seu inimigo. Aqui logo abaixo você vai ter a configuração que disponibiliza aquele botão que mira e atira sozinho, tá? Então se você gosta dele, você pode estar deixando ele habilitado aqui, ó, e você deixa ligado para que você não tenha nenhum tipo de input lag, para que você não espere a mira fechar por total. Eu recomendo você deixar dessa forma aqui, se você prefere esse botão. Aí você ativa tanto no Conquista e também no Zona de Risco, tá? Muito importante você sempre se lembrar que tem os 2 modos. Aqui embaixo, galera, tem uma configuração muito importante que talvez ajude algumas pessoas ou atrapalhe algumas pessoas, que é o modo apneia. O modo apneia é referente à respiração. Para você que não sabe, aqui no Delta Force, quando você fecha a sua mira, ele começa a segurar a respiração. Tem como você fazer isso e tem como você desativar. Geralmente eu gosto de jogar desativado, porque eu jogo com giroscópio, galera. E tem um problema também, que quando você deixa essa configuração aqui ativada, tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado bom é que a sua mira ela vai ficar muito mais estável, ela não vai ficar balançando quando você tiver com ela fechada. Porém, existe um grande problema que eu vou mostrar para vocês agora, é que observem o pulmão do lado esquerdo. Na hora que eu começar a atirar, ele vai começar a descer muito rapidamente. E o problema é que quando ele acaba, a sua mira, a sua arma, ela perde completamente a estabilidade e você perde total controle da sua mira, porque o boneco ele estava prendendo a respiração e meio que para simular que o boneco está cansado, o jogo começa a fazer a sua mira tremer muito. E isso acaba atrapalhando demais para você que de repente precisa fazer uma kill de longa distância. Com certeza você vai acabar precisando de mais munições. E quando fica muito próximo da última munição, o teu boneco ele começa a perder respiração muito rápido. Vocês podem ver aqui quando você tá mirado é uma diferença absurda para a velocidade de quando você começa a atirar. Então, na minha opinião, se você joga Conquista e gosta de fazer kills de média e longa distância, essa configuração aqui pode ser que não seja uma das mais interessantes.
Porém, se você é uma pessoa que gosta de jogar segurando o pixel cravado em algum lugar, essa configuração aqui ela vai te ajudar, porque o teu boneco ele vai segurar a respiração e ele vai conseguir manter a precisão mais estável, principalmente para você também que joga aí o Zona de Risco. Mas eu particularmente tenho jogado mais com ela desativada, tá? Aqui na parte do combate básico tem uma configuração muito interessante que talvez você que seja novo aqui no Delta Force tenha passado despercebido por ela, mas é uma configuração referente ao modo de cancelamento de recarga, aquela famosa configuração que te proporciona cancelar o reload caso você tenha apertado sem querer ou de repente apareceu algum inimigo na tua frente na hora do reload, você consegue cancelar ele utilizando essa configuração aqui. Então na hora que eu estiver carregando e apertar o botão de atirar, ele automaticamente vai cancelar o reload e vai permitir que eu possa atirar no meu inimigo. Se eu não colocar essa configuração, galera, ele não vai deixar eu cancelar de jeito nenhum. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou apertar no reload e quando eu atiro, ele não para de carregar. Então essa configuração aqui ela é muito importante. Se você não utiliza ela, comece a utilizar agora, que você vai ver que em muitas situações que você talvez morreria, essa configuração aqui vai te salvar. Aqui na última configuração do combate é para você que de repente está procurando aí a configuração do arremesso rápido, onde você aperta uma única vez aí nas utilitárias, nas habilidades e o boneco ele já ativa de forma instantânea. Se você está procurando isso, essa configuração ela fica nessa última parte aqui, tá? Então tem a das habilidades e também tem das granadas. Essa configuração aqui você precisa tomar cuidado, tá? Porque se você eventualmente dar misclick em algum botão de habilidade, ele já vai acionar instantaneamente. Então isso aqui pode acabar te atrapalhando em alguns momentos. Porém, se você precisar mirar com a sua habilidade ou com a sua granada, você pode segurar o botão que ele também faz essa função. Ou se você quer ter certeza que você não quer dar misclick na sua configuração aí de habilidade, você também pode deixar no carregado, que aí você vai segurar a habilidade e quando você soltar ele vai acionar. Então tem essas duas opções que vocês podem estar optando. Eu optei aqui pelo arremesso rápido mesmo. Agora aqui na aba do controle, para você que está procurando aí a configuração de inclinação, que é essa movimentação aqui, ó, que o boneco dá aquela olhadinha para os lados. Se você está procurando ela, aqui no Delta Force ela se chama espreita, tá? E você tem como colocar ela segurando ou clicando. Para quem utiliza o botão de mira segurando e utiliza esse botão de movimentação do lado oposto, eu acho mais interessante vocês utilizarem segurando, galera, porque segurando eu posso segurar aqui o botão de mira e quando eu quiser trocar para strafe, eu só seguro aqui do lado direito. E quando eu soltar o strafe, o boneco ele volta para a mira padrão, de uma maneira bem fácil. E para você que também joga com giroscópio, você segurando o botão de mira, você também acaba até tendo mais estabilidade, porque você vai estar segurando de uma maneira mais firme, sem estar com a mão leve. Então isso aqui acaba te ajudando também a controlar melhor aí a sua mira, caso você tenha interesse em utilizar esse botão de espreita. Acho que no Conquista nem sempre ele é tão útil, mas tem uma configuração aqui que eu passei a começar a usar e realmente ajuda em certos momentos, até mais do que esses botões de movimentação manual aí, que é esse daqui, ó, galera, o ADS Limp Pick. Eu comecei a utilizar essa configuração aqui e na minha opinião ela ajuda bastante, tá? No começo do Delta Force eu achei que essa configuração aqui ela fosse um pouco meme, mas na realidade não, ela ajuda muito. Por exemplo, se eu quiser utilizar o strafe, geralmente a gente vai utilizar em lugares atrás do cover. Se eu chegar perto do cover aqui, eu só seguro o meu botão de mira e o diferencial disso é que eu uso o botão de agachar do lado direito abaixo do botão de inclinação. Então com isso, galera, eu posso fazer a seguinte movimentação. Eu posso segurar aqui o botão de mira, chegando perto da parede, e eu posso apertar o botão de agachar sem que eu precise segurar o botão de inclinação. Então isso acaba facilitando muito aqui a minha gameplay e de certa forma dá uma otimizada na quantidade de botões que você precisa utilizar para fazer uma movimentação. Então, recomendo demais vocês ativarem essa opção chamada ADS Limp Pick, que está abaixo aqui da Handicam. Para quem está procurando o giroscópio, ele também fica aqui na aba do controle, beleza? Tem como você ativar ele. Aqui na aba do giro da câmera, para você que não quer que o seu botão de mira, seu botão de tiro fique mexendo enquanto você está atirando, é interessante você deixar essas configurações aqui desligadas. Atualmente no Delta Force eu tenho utilizado esse botão aqui, ó, de virar agachado e também de pular. Toda vez que eu arrastar o meu dedo no botão de agachar, eu consigo virar a minha tela
ao mesmo tempo que eu estou pressionando ele. Isso aqui é bom, faz uma diferença legal caso você utilize uma sensibilidade no dedo muito alta, tá, galera? Por quê? Porque essa sensibilidade aqui do agachar virando a tela, aqui no Delta Force ela tem um certo input lag. Então na hora que você aperta e vira, você vai ver que não vai ser instantaneamente. Então talvez seja mais interessante você usar essa configuração ligada se você realmente tem uma sensibilidade no dedo bem alta. E a configuração de baixo, que é a do Jump, é a mesma coisa do agachar. Quando você segurar no botão de agachar e virar a tua tela, ele vai conseguir fazer esse movimento aqui, pressionando o botão, girando ao mesmo tempo. Para quem coloca botões de movimentação ali na parte de baixo, essa configuração ela dá uma ajudada, tá? Só que é aquilo que eu falei, você precisa ter uma sensibilidade alta aí no dedo, porque existe um certo input lag aí na hora que você aciona ela. Outra configuração que fica aqui no giro da câmera, que chegou recentemente no Delta Force Mobile, não nessa atualização, mas uma atualização passada, é essa daqui, ó, direção do botão de arremessável. Para você que não quer que o seu botão de habilidade fique se mexendo enquanto você aperta ele, é interessante você deixar desligado, tá, galera? Desligado. Principalmente se você usa os botões de arremessável com o indicador. Se você usa com o dedão, talvez seja interessante você deixar ligado, porque aí você pode apertar e segurar e mexer a tua mira enquanto você tá apertando o botão, igual você faz com o botão de agachar aqui em cima. Então, para quem tá na dúvida, não quer que fique mexendo, só deixar desligado. Aqui nessa segunda aba, no controle básico, vocês têm a configuração do botão manual da corrida tática. Porém, eu não recomendo vocês utilizarem, galera, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma dica para vocês acionarem a corrida tática de uma maneira mais rápida, fazendo com que você tenha uma movimentação mais fluida, com mais agilidade. Ainda mais aproveitando que nessa atualização o Delta Force melhorou o tempo de resposta da movimentação, e com essa configuração que eu vou passar para vocês, vocês vão ficar ainda mais rápido. Então eu recomendo vocês sempre deixarem essa configuração da corrida tática ativar com gravito. Essa aqui vai ser a corrida através do analógico. Se você colocar com o botão, você vai ter que ficar toda hora apertando no botão para ele levantar a arma para cima, e acaba que fica bem cansativo. Outra configuração que vocês pedem bastante é sobre a troca rápida de arma. Nessa atualização mais recente do Delta Force, eles fizeram uma mudança bem interessante. Agora nessa atualização, quando você aperta no botão de faca e aperta nele de novo, você troca para a arma que você estava antes. Isso aqui é muito bom porque antes não tinha como a gente fazer isso. Se você apertasse na faca, você teria que voltar manualmente pro botão da arma, e acabava que ficava bem cansativo, né? Porque na maioria das vezes a gente tá sempre usando a arma primária e não a arma secundária. Então, para você que não sabe, agora nessa atualização existe essa possibilidade. Porém, se você ainda quer usar o botão de troca de arma rápida, né, para você poder trocar de fato para pistola, é só vocês virem aqui no controle, nessa opção aqui, ó, troca rápida de armas, vocês vão deixar ligado, e aqui na HUD esse botão vai ser esse aqui, ó. Aí quando você apertar nele, você vai sair da primária para secundária de uma maneira mais fácil. Outra configuração também que chegou recentemente aqui no Delta Force Mobile é a possibilidade de você usar o botão de agachar para deitar ao mesmo tempo que você segura ele. Se você deixar essa configuração aqui chamada híbrido de agachar e debruçar ligada, quando você segurar o botão de agachar, automaticamente o boneco vai deitar. Se você estiver correndo e segurar também no botão de agachar, ele vai fazer o Dolphin Dive. Porém, o Dolphin Dive ele vai ficar com certo input lag, e também o seu botão de deitar ele vai acabar sumindo na sua tela. Essa configuração aqui ela é boa para quem joga aí com 3 dedos e de repente está querendo dar uma otimizada na quantidade de botões que tem na tela. Porém, você precisa saber que quando você dá o Dolphin Dive, existe um certo delay, não é tão ágil igual é você utilizar o botão separado. Na minha opinião, a melhor opção é você usar essa configuração desligada e usar de maneira manual o Dolphin Dive para que você ative ele instantaneamente na hora que você aperta. Agora, passando aqui para a HUD, galera, eu vou passar a dica para vocês aí que querem ter uma movimentação mais rápida, mais ágil. Algumas pessoas já devem saber dessa configuração, tá? Mas basicamente no Delta Force o teu analógico ele vai vir dessa forma aqui, ó. Você vai tentar deixar a corrida tática o mais baixo possível e provavelmente você não vai conseguir. E quando você configura o teu
seu analógico dessa maneira que tá aqui, você precisa fazer muito esforço com o seu dedo, puxando ele para cima para que o boneco consiga ativar a corrida tática. E muitas das vezes você vai sentir muito input lag e muita demora para o teu boneco de fato começar a correr com a arma para cima. E para você fazer a corrida tática de uma maneira mais rápida e eficiente, é só você pegar o seu analógico, né? Primeiramente você puxa o boneco correndo totalmente para baixo. Depois que você fizer isso, você vem aqui, ó, puxa o teu analógico lá para cima, que a corrida tática vai ficar dentro do seu analógico. E qualquer toque que você der no analógico, ele já vai levantar a arma para cima instantaneamente, com muito mais fluidez, e dessa forma você consegue ficar muito mais rápido na sua gameplay, tá? Muita gente ainda não deve saber disso, então para você que não sabe, faça essa mudança que você vai sentir muita diferença aí na movimentação. Aqui na aba de jogabilidade eu tenho utilizado essas configurações aqui, tá, galera? Para quem quiser ter uma ideia de como configurar, basta vocês copiarem aqui. No Conquista eu também tenho utilizado essas configurações. Agora passando aqui para a parte dos gráficos e do áudio, tem algumas configurações novas aqui para vocês estarem utilizando ou testando. Primeiramente, o Delta Force agora adicionou suporte a 165 FPS, então se você tem algum celular ou tablet que roda nessa taxa de FPS, dá uma testada, entra aí no jogo, vê se você consegue ativar ela, mas pode ser que o Delta Force ainda não tenha liberado para todos, tá? Tem muita gente que tá jogando a 60 ainda, lembrando que teve também a beta que muitas pessoas jogaram a 120 e não estão conseguindo jogar mais aqui no global, por algum motivo eles limitaram bastante celulares, então pode ser que nem todo mundo tenha essa possibilidade de rodar a 165 FPS, mesmo que você tenha a tela disponível para essa quantidade de FPS. Aqui na parte de outros, eles adicionaram uma nova configuração chamada consumo de energia adaptativa. Pelo que fala aqui na descrição, essa configuração ela meio que vai atualizar o teu gráfico conforme o consumo de energia, né? Ele meio que vai dar uma otimizada. Então se teu celular estiver drenando muita bateria, provavelmente com essa configuração ativada ele vai identificar isso e vai começar a degradar o seu gráfico. Não testei a fundo ainda essa configuração, mas para quem de repente tem celulares intermediários ou de entrada, pode ser que essa configuração aqui seja uma ótima alternativa de você tentar conseguir um FPS mais estável, porque às vezes quando o consumo de energia fica muito alto, o teu celular ele pode começar a esquentar. O dispositivo que eu uso aqui não tem como eu testar a fundo essa configuração, porque ele já roda muito bem. Então, para você que está tendo problemas, testem essa configuração ligada e deixa aí nos comentários para ver se você vai ter uma melhor performance. Aqui embaixo tem uma configuração chamada tela. Essa configuração aqui, se você deixar desligada, ele vai deixar o teu nick e o nick das outras pessoas de forma anônima. Você não vai conseguir ver quem está do outro lado, você não vai conseguir identificar, porém os players vão conseguir saber qual é o teu nick. Isso aqui é mais para quem faz live e cria conteúdo e de repente não quer sofrer problemas com alguém tentando telar a sua gameplay. Você pode deixar desligado e ter um pouco mais de privacidade. É uma camada bem superficial, mas né, qualquer ajuda já é válida. Aqui na parte do áudio a gente tem uma nova configuração chamada HRTF. Com essa configuração ativada você vai conseguir ter uma melhor percepção da onde o áudio vai estar vindo. Então quando tiver algum inimigo perto de você, você vai conseguir saber melhor qual é a direção, qual é o andar que ele vai estar. Essa configuração aqui você precisa ter um dispositivo compatível com o Dolby Atmos, tá? Então você precisa ter, acho que não só o seu celular, né, mas também o seu fone, para que você consiga. Eu vi algumas pessoas comentando que isso aqui seria algo parecido com áudio 8D. Então, para quem tem essa disponibilidade, recomendo vocês estarem testando aí para ver se funciona. Provavelmente no Extração deve funcionar muito bem. No Conquista talvez não funcione tão bem, porque o áudio no Conquista é bem duvidoso. Aqui na parte do veículo, galera, eu fiz uma atualização de HUD. No começo do Delta Force eu estava utilizando essa configuração aqui de analógico, e essa configuração aqui ela pode ser muito de gosto pessoal. Tem pessoas que vão se adaptar melhor com o analógico joystick e tem pessoas que vão se adaptar melhor através das setas, que foi o meu caso. No começo do Delta Force eu sentia muita dificuldade em controlar os veículos, porque na minha opinião o analógico ele te proporcionava uma certa dificuldade em estar controlando as direções através do analógico, e também parecia que ele tinha algum tipo de input lag na hora que você acionava ele. E quando eu testei essa configuração aqui de seta, eu senti muito mais precisão e muito mais tempo de resposta quando eu quero andar para frente
frente ou virar o veículo para os lados. Então, para quem quiser, eu utilizo ele dessa forma aqui, ó. Todas essas configurações aqui de ir para os lados, para frente ou para trás, eu utilizo o meu dedão e o meu indicador. E a pegada vai ficar mais ou menos dessa forma. Eu vou utilizar o dedão para ir para frente ou para trás, e se eu quiser ir para os lados, eu vou utilizar o dedo indicador aqui com a mão esquerda. E com a mão direita eu fico totalmente livre para poder controlar a câmera e também conseguir uma melhor precisão caso eu precise utilizar algum armamento. Então fica a dica aí para você que está tendo dificuldade aí em estar utilizando o joystick. Faça o teste, troque para configuração de seta e vê se você sente alguma melhoria. Aqui na configuração do helicóptero eu uso essa HUD aqui, tá? Lembrando, galera, que a minha HUD ela é adaptada para celular, tá? Porque eu também jogo no celular, então eu mantenho a mesma HUD aqui no iPad, somente mudando a proporção da tela, tá? Mas a função é basicamente a mesma. Eu utilizo 4 dedos para estar controlando. Aqui na HUD do caça, o caça acabou de chegar, então é tudo muito novo. Não tenho certeza se essa daqui vai ser a melhor opção de HUD, mas para quem estiver querendo uma base, vocês podem estar copiando aí e depois vocês vão ajustando conforme o gosto de vocês. Todas essas HUDs aqui eu vou estar deixando na descrição para você que de repente quer só copiar e configurar de uma maneira mais rápida. Dá uma olhada aí que vai estar tudo na descrição desse vídeo. Aqui embaixo, nas funções de veículo, a gente também tem novas configurações, tá, galera? Eles agora adicionaram assistência de mira nos veículos. Se você estiver achando alguma coisa estranha, se por acaso você tiver com alguma dificuldade, pode ser que você desativar melhore, tá? Porque se eles colocaram agora, significa que antes não tinha assistência de mira. Então, se você já acostumou a jogar com o veículo sem assistência de mira e você já estava jogando bem, você pode estar deixando desligado que você vai voltar a jogar igual você jogava antes. Agora, se você quiser testar e ver se melhora, você deixa habilitado mesmo como vai estar por padrão. Aqui também tem a forma da gente utilizar a mira, né? Se você quer usar híbrido, o híbrido significa que você pode usar tanto clicando no botão de mira ou também segurando ele, tá? Aqui a gente também tem um atalho de armas. Eu utilizo aqui o troca-arma, não sei se é a melhor opção. Não sou um player que joga muito de veículo. Se vocês quiserem configurações de veículo, eu recomendo vocês pesquisarem canais e criadores de conteúdo que são especializados nesse assunto, tá? Porém, eu tenho algumas configurações aqui que a galera já me passou em live, então vocês também podem estar copiando e testando aí na jogabilidade de vocês. Para quem for jogar de jato, dei uma testada aqui nessa nova configuração que chegou, chamada controles de asa fixo. Eu ainda não tenho muitas horas de gameplay com jato, então eu tô utilizando o padrão do jeito que veio, tá? Mas é importante você saber que chegou essa nova configuração aqui também. Aqui na parte do idioma a gente tem uma grande novidade nessa atualização, que é a dublagem em português. Ela já tinha sido adicionada em algumas atualizações passadas, porém ela estava bugada e finalmente parece que eles corrigiram, tá? Pelo menos na maior parte do tempo você vai ver que os personagens ali, os operadores, eles vão estar falando português. Então, se você não tá escutando ainda, é porque provavelmente você não baixou e não ativou. Então, dê uma olhada aí no idioma, baixa e ativa, e se por acaso não acontecer nada, você sai do jogo, reinicia ele, que provavelmente você vai ver os bonecos falando em português. Dito isso, galera, o vídeo vai se encerrando por aqui, trazendo as configurações para vocês aqui, focando mais no que interessa, focando aqui mais no principal. Se você quiser ver mais detalhadamente como funciona cada configuração, você pode estar retornando naquele primeiro vídeo que eu fiz aqui no Delta Force de configurações, que lá eu também explico mais detalhadamente como funciona cada coisa. Aqui eu realmente quis focar no principal e nas mudanças mais interessantes que eu percebi conforme eu fui jogando aqui o Delta Force Mobile, aprendendo mais sobre o jogo. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, e não se esqueçam que os códigos da HUD vai estar na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo.